Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Enfim, estamos aqui para falar daquele assunto que há 2 semanas atrás nós colocamos aí o tema pedindo a sua opinião. Se a igreja irá passar pelo período da grande tribulação ou não. Eu trouxe aqui como meu convidado o nosso irmão em Cristo, Romildo, teólogo, né? Tem um conhecimento amplo também da palavra. E nós vamos estar aqui abordando alguns tópicos da Bíblia, né? Que fala, que aponta que a igreja ela não irá passar pelo período da grande tribulação. E eu queria saber do nosso irmão Romildo se ele está preparado para esse tema. E aí? Muito bem. Então, dispensando aqui a apresentação feita pelo pastor Marcos, né? Como ele já fez aqui. Falando sobre a grande tribulação, eu gostaria, pastor, de fazer uma abordagem no livro de Daniel, capítulo 9. Eu vou estar aqui dissertando sobre alguns versículos e fazendo algumas explicações, que é a prévia do que Jesus vai nos trazer sobre a grande tribulação, quando ele fala no Sermão do Monte. Então, muito bem. No livro de Daniel, no capítulo 9, a Bíblia diz o seguinte: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 semanas. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, veja bem, que nesse capítulo aqui, de Daniel 9, esses versículos iniciais, Daniel ele descobre que o tempo de cativeiro previsto por Deus, que a nação de Israel estava sob o domínio dos babilônios, ou lá na Caldeia, era um período de 70 anos. E ele descobre isso, e ele vai fazer uma oração de arrependimento, de intercessão pelo povo judeu, pelos pecados que eles haviam cometido por estarem sobre aquele, podemos assim dizer, tribulação, tormento, está sob o jugo dos caldeus. Bom, então, no verso 24, Daniel ele vai dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, ele está dizendo aqui, nessas 70 semanas, que o povo de Israel, na verdade, ele seria, como ele fala, a iniquidade, ela seria exterminada após essa 70ª semana. Então, tem uma pequena divisão que Daniel faz aqui. Ele fala que são para edificar e restaurar a cidade. Ele vai dizer que até o Messias, ele vai dizer que é um período de 7 semanas e 62 semanas. Então, na verdade, são 69 semanas e a 70ª semana é a última semana. Ela tem um caráter especial, para a gente vai abordar aqui mais para frente, junto com o pastor Marco aqui, sobre essa última semana que a gente entende que é a semana da grande tribulação, ou a tribulação propriamente dita. Bom, aí ele vai continuar aqui no versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como a inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com o monte por 1 semana,
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, do versículo 26 até o 27, ele vai falar aqui sobre a pessoa do anticristo. É uma subdivisão, como eu falei. Daniel tem essa visão e a gente vai estar abordando, porém, no Sermão do Monte, que no meu caso aqui eu escolhi o livro de Mateus para falar a respeito. Obviamente que você pode encontrar em outros livros também, fala sobre esse mesmo sermão. Eu vou estar aqui no capítulo 24. Eu vou fazer aqui uma subdivisão de 2 tópicos que fala sobre o sermão profético, ou sermão da montanha, né, que Jesus ele fala alguns assuntos para os seus discípulos, e aqui numa pequena subdivisão. Então, gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. Estou aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Eu dividi aqui o tema em 2 partes, né, 2 tópicos. A primeira parte, que nós podemos ver aqui, que ele fala sobre o princípio das dores. E vai aí do versículo 1 ao versículo 14. E a segunda parte, que é a grande tribulação, Mateus 15 ao 28. Veja que essa grande tribulação não é propriamente a 70ª semana, mas é apenas uma prévia do que irá acontecer antes da manifestação do anticristo. Jesus ele deixa aqui alguns sinais para preparar a igreja sobre essa última semana, que é a 70ª semana. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos, vou estar comentando a respeito, para que vocês possam entender o que Jesus ele está falando ou preparando, no caso aqui para os discípulos. A gente entende que para nós hoje, preparando a igreja, como o pastor falou no início, que é uma visão futurista, né, do que irá acontecer num futuro, que no caso para Daniel é um futuro mais remoto, para nós, nos dias atuais, pastor, é um futuro mais próximo, né? Então nós estamos mais próximos do que nunca. Então vamos lá, princípio das dores. No versículo 1 e 2, como Daniel previu lá no capítulo 9, que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre a destruição do templo. Então vamos lá, 24, versículo 1 de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus ele está falando para os seus discípulos sobre a destruição do templo. Esse templo aqui é o templo que Herodes o Grande ele remodelou. Isso Daniel previu no capítulo 9, que nós lemos atrás. Jesus está mostrando para os discípulos sobre o templo, que o templo seria destruído, que nada ficaria de pé, que aquele templo seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra, né? Isso no versículo 1 e 2. O que eu estou lendo aqui é só para confirmar que, como a gente tem conversado, pastor Marco, né? A Bíblia ela não se contradiz. Então, a gente fala em escatologia e Daniel fala no capítulo 9, Jesus vai confirmar no capítulo 24 e como em toda a Bíblia ela não se contradiz. Então, essa aqui é só uma parte da destruição do templo. E esse templo, para que a gente não fique esquecido, essa destruição ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, que o imperador romano Tito ele destruiu o templo quando ele entrou à cidade e causou uma assolação às pessoas que lá moravam. Muito bem. Seguindo aqui o verso 4 ao 14, eu não vou ler tudo, mas eu vou fazer apenas um resumo para não ficar muito longo. Mas o verso 4, melhor dizendo, até o 14, ele vai falar que virão falsos cristos. Ele vai falar sobre a existência de guerras, rumores de guerra. E ele vai dizer que ainda não é o fim, isso é apenas o princípio das dores. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos. Isso tudo é o princípio das dores. Entregarão a voz e matarão
matar-vos-ão. Ele está falando sobre os discípulos que serão entregues por proclamar o evangelho, que serão perseguidos, serão mortos. Assim como muitos profetas, né, que já foram mortos no passado, que vieram pregando a palavra, até aqui ao tempo em que Jesus está reportando, nesse caso aqui agora, para os discípulos que serão perseguidos e mortos, né, pastor? Muitos de nossos contemporâneos da fé também estão sendo perseguidos até o dia de hoje. Jesus está dando uma visão futurista aqui, porque não foi só com os discípulos de Jesus que aconteceu, isso vem acontecendo até hoje. Sereis odiados por causa do meu nome, surgirão falsos profetas, aumento da iniquidade e esfriamento do amor, que é a apostasia. Vamos estar comentando aqui sobre isso também. Ele vai dizer que há necessidade de perseverança e pregação do evangelho, então virá o fim. Bom, aqui falando sobre a segunda parte da grande tribulação, vai do versículo 15 ao 28, ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, no 15 ao 22, do versículo 23 ao 26, ele vai falar alguma coisa sobre a aparição de falsos cristos. E do 27 ao 28, ele vai dar um prenúncio da batalha do Armagedon, que é a destruição das forças do mal e dos que se opõem a Cristo. Então, eu vou abordar alguns versículos soltos aqui, dessa parte da grande tribulação, só para que a gente entenda que não é a propriamente dita a 70ª semana, como eu falei, para a gente ter uma noção do que, como que Cristo está situando os seus discípulos sobre os acontecimentos futuros. Então ele diz aqui, no versículo 15, quando, pois, virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, como eu falei, no capítulo 9, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as vestes. Ele vai falar, ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mas ele diz que esses dias, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus aqui ele está falando sobre a destruição do templo, quando houve a invasão da cidade de Jerusalém, na Judéia, que houve grande perseguição, os judeus se dispersaram pelo mundo, e isso se cumpriu no ano 70, como eu já falei. Ele fala que esses dias serão abreviados, é claro, que ele preservou os judeus, apesar de muitos, eu acredito que foram mortos, mas ele preservou de alguma forma os judeus, e aqui se cumpriu uma parte, que é a segunda parte, do templo de Herodes com a invasão do imperador Tito, que era o imperador romano, que aconteceu no ano 70. Isso é apenas o princípio das dores e uma prévia da grande tribulação. A gente vai estar falando sobre a grande tribulação mais para frente. Então, Romildo, o que acontece? Você falou aí sobre essa questão de se não fosse aqueles dias sido abreviado. A gente ouve muitas pessoas comentando o seguinte, poxa, a semana passou tão rápido. E há quem diga, mas Jesus falou que os dias seriam abreviados. Será que essa fala está se referindo aos dias atuais hoje ou está se referindo ao período da grande tribulação, que os dias irão se abreviar? Tá certo. Bom, o que eu entendo aqui, fazendo um resumo sobre a minha leitura em Mateus 24, vou citar aqui o versículo 16 em diante aqui do Mateus 24. Ele diz que os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, Jesus está falando de uma destruição da cidade e que haveriam pessoas que estariam fugindo. Bom, ele fala no verso 22 que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, eu entendo que Jesus ele está falando, nesse caso aqui da destruição,
da cidade e que aquelas pessoas que lá estavam morando naquela época, aquele povo escolhido, eles foram de alguma forma preservados da destruição da cidade. Trazendo para o nosso contexto atual, eu entendo que os dias serão abreviados também nos nossos dias atuais. Porque o que faz com que esse tempo seja abreviado? Nós, os cristãos de hoje, somos responsáveis para remir esse tempo, para abreviar esse tempo. Quando nós divulgamos a palavra, divulgamos o evangelho, nós estamos acelerando esse processo sobre a vinda de Jesus. E ainda no tocante à grande tribulação, a 70ª semana, que virá ainda, como nós temos abordado aqui, que é uma visão futurista, durante a tribulação haverá um período também que os dias serão abreviados, por causa dos escolhidos, que estarão na tribulação, porque é propósito de Deus salvar um povo que vai estar na tribulação, nós vamos ver depois, e ele vai abreviar esse tempo também por causa dos escolhidos. Então são contextos diferentes. No caso Mateus 24, dentro de um contexto de uma cidade. Então, Jesus está dizendo que pessoas aqui, judeus, né, na época, possivelmente gentios também foram preservados, porque eram escolhidos. Nós hoje também somos escolhidos, somos preservados por Deus também de alguma forma. E também na grande tribulação, 70ª semana, ele vai remir também o tempo, ele vai, por causa dos escolhidos, abreviar um tempo para salvar aqueles que lá estiverem. Então, pessoal, vale lembrar que nós estamos sustentando a ideia de que a igreja não vai passar. Porque esse foi o tema abordado aí no vídeo, né? Se a igreja irá passar ou não. Então, no meu ponto de vista, que é o nosso ponto de vista, a igreja ela não vai passar pelo período da grande tribulação. Porque a Bíblia, ela é bem clara, né? É bem clara. Quando ele falou sobre o sermão, né? Do monte. Sermão do monte. Que Jesus, ele dá algumas referências, né? Sim, sim. Acerca de acontecimentos. E nós temos também outros assuntos que nós vamos falar que aponta também que a igreja não vai passar, no meu ponto de vista. Que está lá em 2 Tessalonicenses. Nós temos também o exemplo de Ló, né? Exemplo de Ló. Que quando a cidade de Sodoma e Gomorra, ela, antes de ser destruída, Deus mandou os anjos lá tirar Ló e a sua família. Veja bem que a cidade seria destruída, mas Deus preservou a Ló. E os anjos foram bem claros, dizendo que enquanto eles estivessem lá, Deus não poderia fazer o que ele pretendia fazer. Então, por isso que, na minha opinião, a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Eu creio que Deus, a exemplo que ele fez com Ló, a exemplo que ele fez também lá no Egito, que veio as pragas sobre o Egito, mas o povo de Deus ele guardou. No caso de Ló, por isso eu acredito que a igreja não irá passar no período da grande tribulação. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, então aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, você pode abrir aí e acompanhar, a partir do verso 12, diz assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então vale lembrar que antes da destruição, então Deus ele tirou Ló. Então eu acredito que Jesus ele vem, tira a igreja dele e claro, aqueles que o rejeitaram, aqueles que não o aceitaram, irão passar pelo período da grande tribulação. Essa é a minha ideia. E pulando aqui para o versículo 29,
Ele fala assim, ó, ao tempo que destruíram as cidades de Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. Então ele tirou Ló e depois veio a destruição, depois veio o caos. Então eu penso que não seria justo, eu estava até, Romildo, comentando com você, por exemplo, eu estou no Evangelho há 35 anos, né? Você está quanto tempo no Evangelho? Eu estou mais ou menos nessa faixa aí, 34, 35 também. Ou seja, há 35 anos a gente vem pagando preço. É verdade. Manter o coração limpo, fugindo da aparência do mal. Claro, é um pensamento meu, então eu não acharia justo, depois de 35 anos, há pessoas que estão no Evangelho há 40 anos, né? Já passou por tantas situações, e chegar no final a gente tem que passar por um período de grande tribulação, juntamente com pessoas que fizeram pouco caso da fé, fizeram pouco caso do reino de Deus. Então, do meu ponto de vista, né? Certo. Eu não acharia justo. É verdade. Para confirmar isso que o senhor está falando, pastor Marco, eu gostaria de fazer aqui uma abordagem, ainda no livro de Mateus, sobre o que Jesus vai falar sobre Noé. Então, para que você possa se orientar aí, vou estar fazendo uma leitura, explicando alguma coisa a respeito. Eu estou aqui no capítulo 24, no verso de número 37. Mateus, né? Mateus 24. Capítulo 24, verso 37. Eu vou estar lendo aqui até o verso 44. Apenas para confirmar o que o pastor Marco acabou de falar. E o que Jesus também ele cita. Nós estamos falando aqui, Sermão do Monte, Jesus falando para os seus discípulos e nós, nos dias de hoje, meditando sobre essa palavra. Então, no verso 37, ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, veja bem, a vinda do Filho do Homem, ela vai surpreender a muitos. Assim como foi nos dias de Noé, né, quando veio o dilúvio. Muitos, por não vigiarem e não aceitarem a palavra de Deus, e por estarem envolvidos com os prazeres e assuntos do mundo secular, poderão correr o risco de não serem salvos. O pastor falou aqui e a gente está confirmando. Vamos para o verso do número 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, isso aqui, Jesus ele está fazendo uma previsão das coisas que iriam acontecer para os seus discípulos. Então, o verso 38 e 39, para que a gente possa entender, haverá uma certa desatenção, no texto aqui houve uma certa desatenção das pessoas em que Jesus está se referindo, a pregação de Noé quanto ao dilúvio. Então, essa pregação de Noé, durante aquele período, nós fazemos uma assimilação quanto ao que Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem. Então, a gente pode entender que Noé foi um precursor daquela época, pregou para aquelas pessoas, período da construção da arca, e Jesus está pregando para uma nova geração sobre a sua vinda no futuro. Então, Noé pregou a palavra à sua geração por aproximadamente 120 anos, foi o período da construção da arca. Porém, ninguém a percebeu ou deu crédito, exceto a sua família que entrou na arca, como diz a palavra. Então, assim, está acontecendo. A gente sabe que muitos, infelizmente, não serão salvos. A vinda de Jesus, quando ele se encarnou e veio para nós, ele veio para salvar, mas infelizmente nem todos serão salvos, assim como Noé, ele pregou durante 120 anos e poucas pessoas foram salvas. Bem, o fato de não perceber quando se vê um perigo refere-se ao fato de estar envolvido com o mundo e não priorizar a Deus como a fonte principal da salvação eterna. Então, esse versículo 38, o versículo 39, eu entendo que seja
dessa forma. Ou seja, não te cortando, mas já cortando, Tudo bem? o evangelho hoje está sendo pregado. Sim, Você vê que hoje em cada esquina praticamente tem lá uma igreja. é verdade. Está sendo pregado o evangelho. Está aí a rede social, né? Ou seja, só que a exemplo, né, do povo da época de Noé, que ele falou acerca do dilúvio, ou seja, nunca tinha chovido na terra. Verdade. Então as pessoas não acreditaram. Como hoje a gente fala acerca da vinda de Cristo, ninguém acredita. As pessoas estão entregues aos prazeres do mundo. Ou seja, mas é justamente quando eles pensarem que não, é que Jesus vem arrebatar a igreja dele. É verdade. Então, Noé, com certeza, ele avisou aquela geração que o dilúvio viria. E olha o tempo que se levou. Se a gente for considerar hoje, nos dias atuais, né, no tempo de Noé, possivelmente era um tempo grande também, são 120 anos, construindo a arca e pregando a palavra. E hoje isso, como o senhor falou, nos dias atuais não é diferente. Então, continuando aqui a nossa dissertação, no versículo 40 e 41, ele vai dizer: estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, o que ele explica aqui, o que ele contextualiza aqui, nesses 2 versículos? Que a misericórdia de Deus, ela só alcança aqueles que aceitam a sua palavra. Por isso, nem todos subirão com Cristo, pastor. Porque muitas pessoas talvez tenham um entendimento deturpado de que todos são filhos de Deus, né? Uma outra questão essa daí, talvez seja um outro tema para um outro bate-papo, podemos chamar assim, um debate. Mas na verdade, a misericórdia de Deus, ela alcança aqueles que aceitam a palavra, que aceitam a Cristo, porque a Bíblia fala que a salvação, ela é pela fé e é pela graça. Ou seja, nós não temos direito à salvação, mas Jesus, ele pagou um preço de sangue para nos salvar, mediante a nossa fé quando o aceitamos. Então, para que o nosso amigo que nos assiste, nosso espectador, ele não tenha dúvida disso, de que nem todos serão salvos quando da vinda de Cristo. É claro, bom seria que se toda a humanidade aceitasse a Cristo e que não houvesse, né, pastor, um período para a grande tribulação, que todos fossem salvos. Mas como isso não vai acontecer, por isso que Jesus está falando aqui. E ele fala também, para finalizar aqui essa parte, sobre a importância da vigilância. No versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Como o senhor falou, pastor, as pessoas vão estar desapercebidas, envolvidas com as coisas desse mundo secular, né? E muitos não verão a vinda do Filho do Homem. Por quê? Quando ele fala aqui que é apercebidos, na verdade não é que a pessoa está desatenta, no sentido literal. Ela está desatenta porque ela não está vivendo a palavra, ela está envolvida com coisas do mundo. E é nesse momento em que o Filho do Homem virá para fazer justiça. Então, Romildo, enfatizando aqui a ideia de que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação, eu queria dar uma pincelada aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo ele escreve uma carta aos Tessalônicos, dizendo o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo fala: não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, o apóstolo Paulo, ele já havia orientado, aos Tessalônicos acerca de como seria essa vinda. Então, tudo nos leva a crer que havia lá outros falsos, ensinadores, distorcendo o que Paulo havia ensinado. Então, ele escreveu essa carta orientando, pedindo para que não fosse removido com facilidade, da mente deles aquilo que Paulo já havia orientado. Então, no meu ponto de vista, Paulo, quando ele fala aqui, agora sabeis o que o detém, no versículo 6, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, pastor, como Paulo está falando, ele diz aqui, no versículo 2, conforme o senhor leu, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que Paulo está querendo dizer aqui, pastor, é como o senhor falou, havia alguns ensinamentos na época de Paulo em que Jesus ele viria naquela época, ou melhor, que o dia de Cristo, ou que a gente está falando, o dia do juízo, ou a grande tribulação, viria naquela época. Havia falsos ensinamentos e Paulo está elucidando para aquelas pessoas, ele está enfatizando, está afirmando que Cristo não viria sem que antes se manifestasse o Filho da perdição, como diz a palavra, como o senhor bem falou, que essas coisas dizia quando estava convosco, e agora o que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Então Paulo está explicando que não foi naquela época. Primeiro haveria de se manifestar o anticristo, ou seja, o filho da perdição. E aqui ele continua falando assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então aqui, Romildo, eu acredito que a igreja aqui vai ser tirada, Porque como Paulo fala, o ministério da iniquidade, ou seja, as obras do anticristo já está aí no mundo. Só que o fato da igreja estar aqui ainda, certo, ele não assumiu. Então eu acredito que antes que ele assuma, então o Espírito Santo tira a igreja dele. É verdade, pastor. Ele fala aqui que o que resiste até que do meio seja tirado, no versículo 7, como o senhor falou, a igreja será tirada, porque a pessoa do Espírito Santo que está causando essa resistência, ou que seja, que não permitiu ainda que o homem da iniquidade, o anticristo, se manifeste, é que está detendo. A igreja está aqui, nós cremos que a igreja não vai passar por essa tribulação, e há alguém que detém o filho da iniquidade, é o Espírito Santo que o está detendo. Haverá um momento, como diz a palavra aqui, ele detém, então ele vai ser afastado, ou seja, ele vai ser retirado, não retirado em si o Espírito Santo das pessoas, ou retirado no sentido de ser afastado e permitir que o príncipe da iniquidade ele venha se manifestar. É claro que nós sabemos que essa tribulação, essa grande tribulação, ela não vai abarcar a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela será tirada, até porque por um ato de justiça, porque são aqueles que creram na palavra. Exatamente. Que não são filhos da ira. E aqui ele fala, continuando, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora,
o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É isso? É isso. Então eu penso que a igreja que saiu. Sim. E vai ficar aqueles que não acolheram esse amor, aqueles que fizeram pouco caso da fé. Tá entendendo? É verdade. Como a gente citou lá, voltando lá em Noé, Noé pregou durante 120 anos, mas o povo não deu crédito. Então quando veio o dilúvio, levou a todos. Mas Noé, ele foi salvo. É verdade. Então, que essas pessoas que não deram crédito à palavra de Deus, como ele diz, o filho da perdição, ele virá segundo a eficácia de Satanás com o poder de sinais e prodígios de mentira. Ou seja, aqueles que não deram crédito à verdade, eles vão submeter ao filho da perdição e viverão sob o domínio da mentira, segundo a eficácia de Satanás. Por quê? Exatamente por não darem crédito à palavra de Deus, como o senhor bem falou aqui, com todo engano e injustiça, porque eles perecerão na grande tribulação, por não darem crédito à palavra. E para a gente finalizar, eu fiz um texto aqui, é mais uma ideia. Agora a gente vai falar do Apocalipse, né? Porque também eu acredito que a igreja não irá passar pelo período da grande tribulação. Eu vou ler esse texto aqui, queria que vocês prestassem atenção. Falando da visão dispensacionalista, o dispensacionalista ele tem uma visão mais coerente dentro da escatologia, porque ela enxerga e interpreta a Bíblia literalmente, porque ela faz uma diferença muito grande entre judeus e gentios. O dispensacionalismo, ele enxerga a igreja não passando pelo período da grande tribulação. A exemplo, o livro do Apocalipse, e a sua grande maioria de forma entusiástica, ou seja, a sua grande parte das profecias são futuristas, né? Elas estão sendo preditas para o futuro. Os seus 22 capítulos e os seus 404 versículos vão demonstrar isso. No capítulo 1, é a visão de Jesus glorificado. No capítulo 2 e o 3, entendemos, né, que seja uma representação da igreja do passado. E essas 7 igrejas da Ásia representam todas as igrejas, não só daquela época, mas de toda a época. Então, cada igreja, desde Efésio até Laodiceia, quer dizer, para mim, representa um período profético de todas as igrejas. Assim eu enxergo. Laodiceia foi a última igreja. Laodiceia foi a última igreja. E a gente percebe que quando João ele fala acerca das 7 igrejas, então fala da igreja de Esmirna, Tiatira, Sardes, enfim, ele está se referindo à igreja. Então, se você analisar bem aí, o capítulo 4 em diante do Apocalipse já não fala mais o nome igreja. Não comenta mais o nome igreja. Então, eu acredito que aqui, do capítulo 4, acontece o arrebatamento da igreja. Porque do capítulo 5 em diante vai falar sobre as destruições, que aí já entra o período da grande tribulação, do meu ponto de vista. É verdade. O que você entende aí? Eu também entendo dessa forma. E, na verdade, a grande tribulação, ela não é o nosso tema, né? A gente está apenas falando sobre o nosso tema aqui para aqueles que acreditam que vão passar pela tribulação ou não. Segundo aqui o que eu pontuei aqui no estudo, já a grande tribulação, o senhor fala bem do capítulo 4, mas na verdade ela vai começar no capítulo 6, ou seja, a igreja já não mais estando presente aqui, que confirma o que o senhor está falando.
que é o que a gente defende, que no capítulo 4 ele dá uma visão aqui no versículo 1, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, aqui já a igreja não está mais aqui e a gente entende bem que ele fala sobre como voz de trombeta. Isso aí nos faz lembrar que Jesus, ele virá para buscar a sua igreja, enviará os anjos, e sobre a vinda de Jesus para buscar a igreja, a gente entende que será todos verão quando Jesus vier buscar a igreja. É um ato que será visível e audível, não vai ser um arrebatamento, não vai ser secreto, pastor, todos verão. E Jesus ele sempre falou sobre os sinais lá no Sermão do Monte, que confirma o que nós estamos abordando aqui. Então, da igreja de Laodiceia para frente, do capítulo 4 para frente, confirmando o que o senhor falou, eu creio que a igreja não mais vai estar aqui, porque do 4 para frente vai iniciar aqui já o período já da grande tribulação. E aqui no meu resumo eu até coloquei assim, né? Para mim, essa subida de João é uma representação dentro do arrebatamento de João, da própria igreja arrebatada que vai ao céu. E no capítulo 5, a igreja já está no céu. Capítulo 5 de Apocalipse, que fala da visão do livro selado. A igreja já está no céu. Do capítulo 6 em diante do Apocalipse, entendemos que é o período tribulacional, ou seja, a 70ª semana profética de Daniel, que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que seria a última semana dessas 70 semanas, a qual Daniel falou. Então, pastor Marco, só para confirmar isso que o senhor está falando, eu gostaria de trazer aqui uma referência, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1 ao 4, que vai estar falando sobre o futuro de Israel. Então, eu vou estar lendo aqui, vou estar explicando aqui alguns detalhes. Estamos no versículo 1, livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E aqui é Paulo falando. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então até aqui, o versículo 1, Deus, ele não rejeitou o seu povo. Veja que Paulo está dizendo que ele é israelita da tribo de Benjamim. Então aqui, pastor, a gente traz a memória que ele está falando que Deus, ele não rejeitou Israel. Então há um pacto que a gente tem uma noção que iniciou lá com Abraão, quando ele foi instituído para ser o pai de grandes nações. Havia um pacto que Deus fez com Abraão, que de Abraão chegaria, por gerações até Jesus. Jesus veio para salvar, ele veio para pregar a palavra, e aí está incluído o Israel, que é o que Paulo está falando aqui, que ele não rejeitou o seu povo, o israelita, e ele não é descartado desse pacto. Como o senhor falou aí, essa 70ª semana, na verdade a gente entende que é a última chance que Deus vai dar para salvar o judeu, principalmente o judeu. A gente entende que haverá gentios ali, mas a chance é para salvar principalmente o judeu. E
esse judeu, no caso, ele será restaurado durante a tribulação. Haverá quem pregue para eles e a gente crê que muitos serão salvos, como Paulo está falando aqui, que ele não foi rejeitado. Deus não rejeitou. Antes conheceu ou não sabia que a Escritura diz de Elias. Ele fala sobre Elias porque Elias, num dado momento, ele vai falar para Deus quando houve a perseguição lá de Acabe, que matou os profetas de Deus, porque Elias, ele afrontou os profetas de Baal com a pregação dele, que os profetas de Baal eram profetas mentirosos, que não faziam milagres, né? Aquela história que a gente conhece lá no livro de Reis, e somente ali sobrevive a morte dos profetas e a destruição dos altares. Então eu trago aqui uma citação, eu posso falar aqui que é uma citação, porque eu estou dando crédito aqui ao site que elucida a minha fala aqui. Então essa citação era do site apologeta.com. Ele vai dizer o seguinte, com referência ao versículo 3. Os profetas de Deus foram mortos, mas um homem solitário parecia ter zelo pela religião verdadeira. A nação estava correndo para a idolatria. Os governantes civis eram criminosamente iníquos e eram os líderes da apostasia universal. E todas as influências de riquezas e poder estavam se posicionando contra a verdadeira religião para destruí-la. Na verdade, o que essa citação está falando, pastor, o que acontece nos nossos dias, havia uma certa apostasia. Então, quer dizer, nos nossos dias atuais, haverá uma apostasia, né, antes da manifestação do anticristo. Os que aceitarem a palavra serão levados com Cristo, e aqueles que estão no pacto, que são os judeus, que vêm resistindo a Deus ao longo da história, terá ainda uma semana. É claro que com tempos difíceis, como diz lá em livro de Daniel, haverá tempos difíceis, porém, por darem crédito à mentira e não à verdade, estarão nessa tribulação. O senhor já enfatizou aí na sua outra fala, os que deram crédito à palavra por questão de justiça da parte de Deus não estarão nessa tribulação, serão levados primeiro, e então a tribulação será principalmente para o judeu, eu creio assim. E o sentido de que a morte dos profetas seria entrega do povo judeu à iniquidade, a gente entende também que eles, os judeus, seriam entregues à iniquidade, no sentido, na tribulação, por darem crédito à iniquidade, exatamente por não ter dado crédito à palavra de Deus. Por isso é que eles estarão nessa grande tribulação. Ele dá um exemplo aqui, no versículo 4, que Deus reservou 7.000 varões que não se dobraram a Baal. Então, quem são esses 7.000 varões, pastores, que não se dobraram a Baal? No caso, são aqueles que foram salvos por Deus, ou seja, aqueles que não vão se dobrar ao anticristo, aquele que Deus vai tirar para não passar por essa tribulação. É isso que a palavra está querendo dizer aqui no livro de Romanos, no versículo 4. Então, é isso aí, pessoal. Mas nós vamos encerrar agora. Eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte. Como eu estava vendo aqui nos comentários, a grande maioria acredita que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. E foi essa ideia aqui que eu defendo também, tá? Mas independente de você achar que ela vai passar ou não, o segredo, meu amigo, o segredo é o seguinte: você tem que estar pronto. Eu acredito que a igreja vai passar. Esteja pronto. Eu acredito que a igreja não vai passar. Esteja pronto também. Porque o fato de você achar que não vai ou que vai passar, isso aí não vai separar a gente, não. Não vai nos separar. É claro que nós estamos aqui defendendo a ideia de que a igreja não vai passar. Mas a gente sabe, Roberto, que existem outros debates aí, né, de pastores que um acredita que sim, outros acreditam que não.
Mas para isso Deus deixou a palavra dele justamente para a gente meditar, né? É verdade. Para a gente procurar buscar a informação acerca daquilo que ela tem passado para a gente, né? Porque é essa palavra que tem sido nosso sustento. Sim. Né? Seja para passar pelo período da grande tribulação ou não. Como o senhor fala, pastor, a gente não está aqui defendendo esse pensamento com o sentido de dividir quem pensa o contrário. Eu ouvi um pregador falando nesses diversos debates que a gente tem pesquisado em YouTube, na rede social aí da vida, que ele falava que sobre a heresia. Nós não estamos trazendo aqui heresia, até porque nossa base, o senhor falou bem aí, está fundamentada na palavra. Então a palavra é o que nós entendemos. É claro que esse ponto de vista é diferente do nosso, aí cada pessoa vai tirar sua conclusão baseado na palavra, que é o nosso direcionamento, para tirar o entendimento dela. A gente respeita e, como o senhor bem falou, o mais interessante é que estejamos preparados. Aí eu volto um pouquinho aqui, pastor, no Mateus 25, Jesus ele fala, ainda no Monte das Oliveiras, Sermão do Monte, ele deixa um exemplo aqui, ele fala sobre, não vou explicar tudo, mas eu vou dar a referência. Ele fala sobre a parábola das 10 virgens. E um pouco à frente aqui, no versículo 14, ele vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. Ou seja, a gente entende que a parábola das 10 virgens, ele fala, né, sintetizando, sobre a vinda do noivo, que a gente fala que é a vinda de Jesus. Ele enfatiza nessa parábola a necessidade de encher as vasilhas do azeite, ou do Espírito Santo, né, que está preparado, como o senhor falou. Os 10 talentos também, que ele distribui os talentos para que a gente possa desenvolver. Estamos desenvolvendo isso aqui agora, estamos trazendo um estudo, um conteúdo para levar ao entendimento dos nossos espectadores, para tirar as conclusões de cada um deles. Então, nós estamos desenvolvendo esse talento. Como nós falamos na nossa conversa, né, um pouquinho antes, nós estamos remindo o tempo, nós estamos acelerando o processo da vinda de Jesus. Respeitamos o ponto de vista de cada um e fica aqui, como o pastor Marco falou, esse nosso ponto de vista. Cada um, né, dentro do espectro de cada um, tire as conclusões que forem necessárias. E assim nós terminamos então esse tema. Espero que tenha sido esclarecedor, tá bom? E nós vamos criar outros temas, colocar aí, né, no nosso Facebook, para você estar sempre participando com a gente, tá bom? Fica aqui o meu abraço, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá certo? E olha, vamos procurar estudar a palavra. A palavra de Deus é o nosso sustento. É ela que vai nos dar força, né? Para a gente chegar na reta final, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, Romildo, pela sua participação, tá certo? E breve vou estar te convidando aí, a gente vai abordar um outro assunto. Espero que você esteja aí também para poder estar ajudando a gente, né, nesse esclarecimento da Santa Palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês e vamos nessa fé.